Será que um policial que é cristão pode usar a força letal sem sentir que está traindo a própria fé? Essa é uma pergunta, olha, muito complexa e que toca num ponto muito pessoal para muita gente. A gente vai mergulhar um pouco na perspectiva teológica do pastor Ailton Santana sobre esse cruzamento bem delicado entre o dever de um policial e os mandamentos da fé cristã. Então, a questão central que a gente vai explorar é exatamente essa. É uma pergunta que, à primeira vista, coloca o dever profissional numa rota de colisão direta com um dos mandamentos mais famosos da Bíblia. Fica a dúvida, né? Como é que dá para conciliar essas duas coisas? E tá aí, o mandamento, a base de toda essa tensão: não matarás. É curto, é direto e parece não deixar nenhuma margem para interpretação, certo? Pois é a partir desse ponto de conflito que o pastor Santana começa a construir todo o raciocínio dele. Ok, então vamos lá. O primeiro passo no argumento do pastor é fazer uma distinção que, segundo ele, é fundamental e muda tudo. A chave, para ele, não é proibir qualquer ato que tire uma vida, mas um tipo bem específico de ato. E aqui está o pulo do gato dessa interpretação. De acordo com o pastor, a proibição lá em Êxodo 20 não é sobre qualquer tipo de morte. Ela se refere especificamente ao que a gente entende hoje como assassinato. Um ato que tem uma motivação pessoal, que nasce da vingança ou de uma maldade individual. Com isso em mente, a diferença se torna gigantesca. Pensa só, de um lado, a ação policial, que é um dever oficial, exercido por uma autoridade que foi constituída para proteger a sociedade. Do outro lado, o assassinato, um ato de um indivíduo movido por razões pessoais. Para o pastor Santana, são duas coisas completamente diferentes. Agora a análise vai um pouco mais fundo. Para defender essa ideia de que existe uma diferença entre matar e assassinar, o pastor aponta para aparentes contradições dentro do próprio Antigo Testamento. Situações em que o mesmo Deus que deu o mandamento também ordenou a morte. Vamos voltar rapidinho ao ponto de partida, o mandamento que parece ser absoluto e inquestionável: não matarás. É daqui que a tal contradição parece surgir. E aí, em um contraste bem chocante, vem essa outra passagem. Uma ordem divina dada ao exército de Israel. O pastor usa isso para argumentar o seguinte: se não matarás fosse uma proibição total contra todo e qualquer tipo de morte, o próprio Deus estaria se contradizendo. Isso, para ele, sugere que o mandamento original tem sim um contexto bem específico. Bom, saindo do Antigo Testamento, o argumento agora avança e ganha uma nova camada no Novo Testamento. A figura central aqui passa a ser o apóstolo Paulo. Na sua carta aos Romanos, ele apresenta uma base teológica para a gente entender o papel e, mais importante, a legitimidade do governo. E a premissa fundamental é essa: a ideia de que a estrutura de autoridade que a gente vê no Estado não é só uma invenção humana. Na sua essência, ela teria uma origem divina. Teria sido ordenada por Deus para manter a ordem na sociedade. E essa é a passagem central que serve de base para essa ideia. Paulo é bem claro: toda autoridade vem de Deus. E na visão do pastor, isso coloca o Estado e seus agentes, incluindo a polícia, claro, numa posição de ordenação divina. Certo, agora a gente chega no clímax do argumento. Se a autoridade é ordenada por Deus, qual é exatamente a função dela? E mais importante, que ferramentas Deus dá para essa autoridade conseguir cumprir o seu papel? A lógica do apóstolo Paulo em Romanos 13 segue uma sequência bem clara. Se a autoridade vem de Deus, então resistir a ela é como resistir a Deus. E como ela existe para promover o bem, quem faz o mal tem motivos de sobra para ter medo dela. É um raciocínio bem direto, né? E essa expressão que Paulo usa é muito forte. A autoridade, o agente do Estado, é um ministro de Deus. Essa palavra dá um significado completamente novo à função policial dentro dessa teologia. Deixa de ser só um emprego secular e passa a ser um serviço com um propósito divino. E aqui o argumento fica ainda mais específico quando ele menciona a espada. A espada não era um símbolo de paz, era um instrumento de força letal daquela época. Paulo diz que a autoridade não carrega a espada debalde, ou seja, à toa, sem motivo. Ela é um vingador e a sua função é castigar quem faz o mal. Então, como é que todas essas peças se encaixam? A conclusão do pastor Santana é que o Estado e seus agentes se tornam uma espécie de mecanismo aqui na Terra. Um mecanismo através do qual a justiça divina é administrada para manter a ordem na sociedade. O raciocínio aqui conecta duas ideias centrais: a de que a vingança pertence só a Deus e a função do Estado. Se a vingança é de Deus, como ele faz para executá-la? De acordo com essa interpretação, ele faz isso usando os meios que ele mesmo instituiu, e a autoridade do governo seria um desses meios.
E assim, a gente chega na resposta final do Pastor Santana para aquela nossa pergunta lá do início. Um policial cristão, quando age no cumprimento do seu dever, não estaria cometendo um assassinato pessoal, aquele proibido em Êxodo. Pelo contrário, ele estaria agindo como um instrumento de Deus, um ministro que carrega a espada para executar a justiça e punir o mal. Tudo isso dentro da autoridade que, segundo essa visão, foi divinamente estabelecida. E essa análise toda nos deixa com uma última reflexão. Se a autoridade é vista como um instrumento da justiça divina, isso não diminui a responsabilidade do agente. Na verdade, muito pelo contrário, eleva essa responsabilidade a um nível extraordinário. A questão que fica no ar é: qual é o verdadeiro peso de uma responsabilidade como essa?